Eu quero compartilhar com vocês um tema que surgiu ali em Curitiba. Eu estava na casa do meu filho, o Geraldinho, e ouvindo uma conversa dele, né, com um dos discípulos que anda lá com ele, eu vi ele falando sobre a mente de Cristo. Isso me saltou ao coração, e essa palavra foi crescendo, e Deus tem falado comigo, me chamado a atenção sobre esse tema. Eu quero começar lendo com você Romanos 12, verso 1 e 2. É possível colocar? Amém. Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a tradução, qual é? NVT? Deve ser. Bom, eu não vivo e não vivam conforme os padrões deste mundo. Tem como botar RA? Eu estou mais acostumado com RA. Por favor. Aí, amém. Não vos conformeis, não tome a forma. Obrigado, Tamata. Não tome a forma deste mundo ou deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa passagem aí saltou meu coração quando eu ouvi o Dinho falando lá com o discípulo acerca da mudança de mente que nós precisamos ter. Eu lembrei desse texto: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E na mesma hora eu fiz uma pergunta para mim: como eu posso renovar a minha mente? Primeiro eu preciso saber o que é mente. Eu fui pesquisar sobre isso. Não sou conhecedor, não fiz psicologia, não estudei neurologia, enfim. Fui pesquisar. Segundo o que diz lá os estudiosos, a mente, ou seja, o pensamento, ele tem início no córtex cerebral. Fisicamente, o pensamento ou a mente é algo, não é algo tangível, não é algo palpável. Você não pode abrir a tua cabeça e vou encontrar lá o pensamento. Não existe. É algo que só Deus sabe como que isso... Até os cientistas até falam alguma coisa sobre isso, mas eu, sinceramente, ao ler o que eles falam sobre isso, assim, é uma justificativa lógica. Mas eu preferi ficar com a justificativa em Deus, algo que é criado por Deus. O nosso cérebro foi criado por Deus de uma forma tão complexa, que o homem não consegue ainda entender quase nada do nosso cérebro. Vocês sabem que eu fiz uma cirurgia, segunda cirurgia na cabeça, para retirar um tumor de hipófise, que não pode ser retirado totalmente, porque ele está grudado numa artéria de grosso calibre, né? Então, toda vez que eu opero, o médico tira só um pouquinho, para não pressionar muito o nervo óptico, para mim não perder a visão. Mas eu sofro com a visão. E o médico vai hoje em dia, né, tem aquelas cirurgias robotizadas que eles falam, né, que é feita, por exemplo, ele não abre a cabeça, eu não abri a cabeça as 2 vezes, é feita pelo nariz. Como que se chega lá? Não me pergunte que eu não sei. Mas eu sei que é feita assim, pelo nariz, vai lá dentro da sua cabeça, né? Até vi o equipamento, o último que me operou foi o Jairo, aquele irmãozinho que andava lá na Zona Norte, né, que hoje está lá em Maranhão, se não me engano. Acho que é isso mesmo, né? Piauí? É. E ele me mostrou dela aqui a máquina que a gente vai usar para operar você, essa aqui. Era uma coisa assim, uma parafernália muito grande. Enfim, não conheço nada daquilo. Olhei e falei, tá bom. Depois ele me apagou, não vi mais nada. Mas a mente é assim. É algo que não é palpável, que não é tangível, não é algo que você possa pegar. Mas como transformar? Como mudar algo que eu não tenho acesso? Como fazer isso? Como eu posso pegar o meu pensamento, a minha forma de pensar e mudar, transformar isso? Aí eu quero ler com você
texto de Paulo também, lá em Colossenses 3. O verso 1 e 2. Paulo diz assim, mesmo Paulo que fala lá em Romanos, transformai-vos como? Qual o processo para transformar? Pela renovação da minha mente. Olha o que Paulo diz aqui agora em Colossenses 3. Portanto, depois de uma sequência de fala de Paulo, diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Ele diz, pensai, olha aí, mais uma vez o pensamento. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se foste ressuscitado com Cristo, então se eu ressuscitei com Cristo, onde é que tem que estar o meu pensamento? Nas coisas terrenas? Nas coisas materiais? Nas preocupações da vida? Porque temos, e não é pecado, às vezes você tem preocupações que são preocupações que precisamos ter. Mas não é aquela preocupação de você deixar de confiar em Deus e confiar em outras coisas, no seu próprio braço, na sua inteligência, nos seus conhecimentos. Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto. E eu fiz então uma outra pergunta, o que é pensar nas coisas lá do alto? Como é que faço isso? Porque eu sou um homem terreno, nós somos terreno, nós somos daqui dessa terra. O nosso pensamento é um pensamento humano, carnal, natural. Como pensar nas coisas lá do alto? E eu me lembrei de outro trecho. Não me lembrei não, desculpa. Eu não posso tomar esse lugar. O Espírito Santo me levou a um outro texto. Filipenses 4, se não me engano, é o verso 8 a 10. Finalmente, irmãos, mesmo Paulo é o mesmo homem usado por Deus, o mesmo homem que falou que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está acompanhando? Depois ele lá escrevendo para outra igreja, para outros irmãos, outra igreja não, né? Fica ruim, né, Júnior? Outros irmãos, ele diz assim, pensai nas coisas que são do alto. Agora aqui, ele está escrevendo para outros irmãos, a igreja que está lá em Filipos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Outra vez, Paulo está seguindo uma sequência dentro da humanidade, dentro da nossa humanidade, tentando nos fazer entender, nos fazer crer e confiar que o nosso pensamento precisa ser mudado. Vamos lá em 1 Coríntios 2. Vamos ver o que Paulo fala lá. O mesmo Paulo, escrevendo para a igreja que está em Corinto. 1 Coríntios 2, verso 16. Olha que interessante. Nesse capítulo 2, se você começar a ler desde o começo, Paulo vem falando sobre a sabedoria de Deus. Quem conhece o homem, senão o próprio Espírito do homem? Quem é que conhece a Deus, senão o próprio Espírito de Deus? O Espírito que penetra, que conhece Deus, sabe de tudo que é Deus. No finalzinho desse capítulo, que é o verso 16, Paulo diz assim, afirma, é uma afirmação, tá? Depois dele filosofar, depois dele trilhar todo esse caminho, de falando sobre a sabedoria de Deus, mostrando, enaltecendo Deus,
mostrando quem Deus é, como Deus age, como Deus pensa, como Deus faz, Paulo diz assim: portanto, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aí ele termina assim: nós, porém, temos a mente de quem? De quem? De Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu e você, aqueles que já foram ressuscitados com Cristo, aqueles que tomaram uma decisão, que fizeram uma escolha um dia de abrir mão da sua vontade, do seu querer, dos seus desejos, dos seus planos, para viver essa loucura que é o Evangelho de Jesus, para viver esse Evangelho do Reino de Deus, onde os princípios são totalmente divergentes, totalmente contrários aos princípios desse mundo. Paulo diz assim, ó, você agora tem a mente de Cristo. Os teus pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. Que a mente é o lugar onde se pensa. A mente é onde os pensamentos são elaborados, são criados. Não me pergunte como, que eu não sei te dizer. Talvez você possa procurar um cientista e vai te explicar isso teoricamente. Mas a mente é onde os pensamentos são formados, onde você elabora, onde você maquina as coisas, onde você pensa nas coisas, projeta as coisas. Paulo diz assim, nós agora que ressuscitamos juntamente com Cristo, nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, aquelas virtudes que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, é possível ser vivida, ser praticada por cada um de nós que temos a mente de Cristo. O que Paulo diz lá em Filipenses, então? Filipenses 4, verso 8. Vou voltar a repetir. Agora você preste atenção, você vai ler esse texto e diz assim, ó, agora eu tenho essa mente. A mente de Cristo está em mim. Já me foi dado. Já me foi outorgado isso, já foi colocado em mim, através do Espírito Santo que está em nós. E essa mente agora, nova, essa nova criatura, aí você começa a entender porque Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas quem vive? Cristo, porque a tua forma de pensar é a tua forma de viver, te leva a ter atitudes que você pensa. O teu pensamento, nosso pensamento nos guia. E se eu tenho a mente de Cristo, amados, isso tudo aqui, essas virtudes agora, são possíveis de serem praticadas, de serem vividas, de serem experimentadas. Quais são essas virtudes? Ele diz lá, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a verdade. Paulo escrevendo em Efésios 4, 25, ele diz assim, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Falar a verdade, ou vou no popular, deixar de ser 7-1, mentiroso, enganador, usurpador, ser honesto, ser verdadeiro. Você, na sua boca, vai ter palavras de verdade. Você vai ser verdadeiro em tudo que você falar e fizer. A mentira não pode fazer parte da vida do discípulo de Jesus. Por que não pode fazer parte? Porque eu agora fui ressuscitado com Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O meu pensamento precisa ser orientado, designado conforme Cristo. E você não vê em Jesus mentira. Você não vê em Jesus o teu modelo, o nosso modelo, mentira na sua boca. Então é possível deixar de ser mentiroso? É possível. E aqui está alguém que já praticou muito isso. A mentira fluía fácil na minha boca. Na escola onde eu estudei, uma escola militar, eu fui muitas das vezes
desonesto, muitas das vezes mentiroso. Porque a mentira acompanha também essa outra virtude, que é a honestidade. Você ser honesto, que é uma das virtudes que diz aqui. Ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e tudo que é justo. O respeitável pode ser honesto. Tem outra tradução que diz tudo que é honesto. A mentira, a honestidade tem que fazer parte da vida do discípulo de Jesus. Mas não é, amados, porque você quer, não. Porque você quer. Não é porque você nasceu assim, não. É porque você agora tem a mente de Cristo. Nós agora pensamos como Cristo. Nós vivemos como Jesus aqui nessa terra. Nós somos representantes de Jesus aqui nesse lugar. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua vizinhança, você precisa ser visto, Jesus precisa ser visto em você, corrigindo. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Quando você é verdadeiro, quando você é honesto, quando você é respeitável, quando você é justo, puro. Cada uma dessas palavras aqui, amados, vão ser praticadas por nós. Verdade. Honestidade. Está lá em 2 Coríntios 8, 21. Paulo diz assim, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Paulo não estava simplesmente falando, não, ele estava vivendo isso. Ele zelava em ser um homem honesto. Agora, vamos pensar um pouquinho no mundo que nós vivemos. Isso é normal? Alguém ser verdadeiro o tempo todo? Quem já ouviu, não, mas é uma mentirinha, como é que fala? É mentirinha branca? Leve? Tem outro termo que às vezes usa que eu não me lembro agora. Mas foi só uma mentirinha para poder... Santa, mentirinha... Olha só que coisa terrível, manos. Como nós somos enganados, gostamos de nos enganar, né? Na verdade. É uma mentirinha santa. O que tem? Está rindo? Não ri, não, porque é verdade. A palavra diz que não pode ser assim. Oi? Mentirinha do bem. Não faz mal para ninguém, né? Verdade. Mas os princípios, a virtude que Deus espera encontrar em nós, os seus filhos, é a verdade. A verdade, nós temos que ser conhecidos por ser homens verdadeiros, honestos, pessoas que as pessoas olham e dizem assim, cara, esse cara, dá para confiar nele. Essa pessoa, essa mulher, essa jovem, dá para confiar nela. Porque ela é honesta em tudo, ela é verdadeira em tudo que ela faz. Outra virtude, justiça. Como nós não gostamos de sofrer injustiça? Quem que gosta de sofrer injustiça aqui? Ninguém, né? Nem vou levantar minha mão porque eu também não gosto. Mas nós gostamos de, muitas das vezes, de praticar e sermos injustos nas situações. Sermos injustos. E como que às vezes eu sou injusto? Se eu olho para Jesus e não vejo nele injustiça, pelo contrário, vejo Jesus ser um homem justo, perfeito. Um homem que vivia para cumprir o plano de Deus. Sim, Jesus era um homem. Ele lembra do texto, até que eu acho que foi Daniel que citou aqui, que ele se esvaziou de toda a sua glória e viveu como um homem. E na sua boca não tinha mentira, era um homem honesto, na sua boca, na sua vida não havia injustiça. Pureza, tudo que é puro. Como muitas vezes a nossa mente é impura, os nossos pensamentos são impuros. Isso é a nossa carne, a nossa natureza humana, decaída, corrompida pelo pecado. E nós precisamos combater isso. Como combater isso? Dizer, eu tenho a mente de Cristo e eu não vou mais aceitar esse tipo de pensamento.
Eu vou pensar como Paulo falou lá. Eu quero pensar nas coisas do alto. Eu quero viver pensando nas coisas do alto. Salmista Davi, lá no Salmo 51, verso 10, ele faz uma... Então nós cantamos muitas vezes essa canção. Cria em mim, ó Deus. Se ele está pedindo para criar, é porque ele não tinha. Davi estava reconhecendo que o seu coração era um coração impuro. Sem esse reconhecimento, não tem como você cantar, não tem como você fazer essa oração cantada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sem esse coração, esse reconhecimento, não tem como você ir mais fundo no conhecimento de Deus. Sem esse conhecimento, essa revelação de você mesmo, do teu próprio coração, dos teus próprios pensamentos, não tem como você ter intimidade com Deus. É preciso nós reconhecermos e dizer, Senhor, cria em mim. Cria, Senhor, muda meu coração, transforma a minha mente. Eu quero pensar nas coisas do alto. Eu não quero ser um homem, eu não quero ser um jovem, eu não quero ser uma mulher impura. E quantas coisas, amados, facilitam. Como o mundo facilita para os nossos pensamentos serem impuros. Hoje está difícil até para ver uma televisão, ver um programa de TV. Televisão você vê, né? Um programa de TV. Está difícil. Mas nós, lembre-se, temos a mente de Cristo. Nós que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, é possível viver uma vida de pureza. É possível. Se não fosse possível, não estaria escrito, Paulo não estaria dizendo isso. Paulo está dizendo aqui, amados, se a gente seguir avante, vai Paulo assim, ó, não é que eu tenha conquistado tudo isso, não, amados. Eu prossigo para o alvo. Eu não estou falando aqui de coisas que eu já conquistei tudo, não. Eu prossigo para o alvo. É uma luta que nós travamos diariamente, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, para mantermos essas virtudes que estão em Cristo, ativas, praticando elas todos os dias na nossa vida. É uma luta da carne contra o sangue, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o mundo espiritual, é contra os principados, as potestades que atuam, que estão dominando o presente século. Mas é possível, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E nós temos a mente de Cristo. Então é possível viver essa vida que Paulo descreve aqui, que o Espírito Santo inspira Paulo a escrever. Inspira Paulo a dizer, ensina os meus filhos, ensina os meus irmãos, que é possível viver isso. O outro tópico que ele fala, amabilidade. Esse é um tópico que mexe muito comigo. Reconheço que eu preciso ser mais amável. Principalmente, às vezes, com a minha esposa. Muitas das vezes, ainda sou grosseiro com ela no meu falar. Meu modo de agir, às vezes nem falar. Porque a gente pode ser grosso sem falar. Você já percebeu? Você fecha a cara, fica em silêncio. Já fez isso? Não vou perguntar, pedir você levantar a mão, não, que vai ficar chato, né? Você fica ali em silêncio, a mulher está falando você, tá, não. Isso é grosseria, isso não é ser amável. E uma das virtudes que está relacionadas aqui, amado, é essa, amabilidade, ser amável. É possível? É possível mudar, transformar, ser transformado, a sua mente ser mudada, ser transformada. Como Paulo diz lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É possível. O Espírito Santo produz isso. O Espírito Santo na minha vida, na sua vida, transforma, trabalha. Ele todo dia trabalha isso conosco.
Você que renasceu, você que foi ressuscitado com Cristo, tem o Espírito Santo trabalhando a sua mente, o seu coração todo o tempo. Quer ver como é a verdade? Quando você dá uma tropeçada, quando você falha, o que acontece? O Espírito Santo logo, imediatamente vem, não vem acusar não, amados, porque ele não é acusador. Ele vem te lembrar, olha o que você fez, olha como é que você falou, olha como é que você olhou. Veja bem, olha as motivações do teu coração de ficar quieto. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus falou isso. Eu vou, mas eu vou enviar um ajudador, o consolador, aquele que vai guiar você, que vai ensinar vocês todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, amados, nos foi dado. E isso teve um preço. Foi a morte, o sacrifício do nosso Redentor, do nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou entregue aos sentimentos, à nossa vontade, ao nosso querer, à nossa carnalidade. Ele nos enviou, Ele nos deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele nos capacita a vivermos todas essas coisas. Cada uma dessas virtudes é possível ser vivida, é possível ser praticada. Boa fama. Não sei se você já pensou assim, como eu um dia pensei. Se falar de mim, o que tem? Pode falar. Não paga a minha conta, quem paga a minha conta sou eu. Eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Mas não é isso que está escrito aqui, não. Para Paulo, para o Espírito Santo, importa o que as pessoas veem nas suas atitudes, no seu modo de falar, no seu modo de viver. Para Deus isso importa, pesa para Ele, porque Ele quer que as pessoas olhem para nós e vejam a vida de Jesus, vejam como é bom, como é possível viver em santidade, como é possível viver todas essas virtudes que Jesus viveu. O mundo precisa ver, mais do que ouvir. Ele precisa ver a igreja, ele precisa ver os discípulos de Jesus sendo verdadeiramente discípulos, andando como ele andou, vivendo como ele viveu, pensando como ele pensou. Nós temos a mente de Cristo, já te foi dado, já nos foi dado, amados. É possível. Eu sei que essas virtudes, elas entram em choque com a nossa natureza humana. A nossa natureza não quer isso. A nossa carne treme. Não sei se é assim com você. Às vezes vem um nó aqui na garganta, vontade de falar, de reagir ou de fazer alguma coisa. Isso é a tua natureza humana querendo sair, querendo se expor. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias. Obrigado, Senhor. É possível você não reagir mal. É possível. É um fato. Paulo não está descrevendo algo impossível de ser alcançado. Paulo está falando de algo real, concreto, que pode ser experimentado por mim e por você. Por causa dessas virtudes, as multidões afluíam a Jesus, queriam estar vendo Jesus, queriam tocar em Jesus. Porque viam em Jesus um homem verdadeiro, honesto, justo, amável, puro. E isso atraía as multidões. As pessoas desejavam, onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Porque essas virtudes atraem as pessoas.
desperta nelas o interesse de querer conhecer quem é essa pessoa. Quem é esse homem? Quem é essa mulher que vive desse jeito? Essas virtudes, amados, diante do mundo que nós vivemos, você vai ser chamado de bobo e outras palavras mais, que não convém repetir aqui. Trouxa, e aí vai. Mas o melhor disso tudo, é você saber que você está vivendo para agradar ao Senhor, ao teu Deus. O melhor disso tudo é saber que as pessoas estão falando isso, mas elas estão olhando assim, cara, como é que ele consegue? Como é que esse cara consegue viver dessa forma? Como é que ele consegue ser verdadeiro? Como é que ele consegue ser honesto? Pô, no mundo desonesto, onde a desonestidade é ser esperto, como é que essa pessoa consegue? Como é que esse homem, como é que essa mulher consegue ser verdadeiro, chegar lá e falar a verdade dele? Ó, eu cheguei atrasado, não foi porque o trem atrasou não, porque eu acordei tarde hoje, tá? Ó, eu não fiz o trabalho de casa, não foi porque eu não tive tempo, não. Eu tive até muito tempo. Mas eu deixei de fazer o dever, o trabalho de casa, porque eu me ocupei com outra coisa. Fiquei vendo filme, fiquei vendo o quê? Netflix. Amados. No mundo, isso não é normal. No mundo que nós vivemos, isso não é natural, não faz parte. Essas virtudes são desprezadas pelo mundo. Essas virtudes são desprezadas pela sociedade que nós vivemos. E tantas outras, eu poderia enumerar várias outras aqui que o reino de Deus fala sobre elas. Da mulher se guardar, da menina se guardar pura, do homem se guardar puro para o casamento. Enfim, várias outras. São virtudes, são direções dadas por Deus para o nosso próprio bem. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer ir mais fundo? Você quer ir mais fundo com Deus? Você quer conhecer mais de Deus? Peça ao Espírito Santo. Ore. Fale com Ele. Diga, Senhor, eu quero que essas virtudes sejam vistas em mim. Essa tem sido a minha oração. A minha oração, desde que Deus falou comigo sobre isso, é uma canção. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí você pode acrescentar amável, verdadeiro, justo. Você pode acrescentar essa letra. Cria-me, cria, Senhor, porque eu não tenho. Eu não sou assim, mas eu quero, eu desejo. Eu quero ser assim. Eu não sei você, mas eu quero. Eu desejo, eu busco isso, eu anseio por isso. E eu quero então convidar você. Assim como eu convidei você a fazer a leitura diária da Bíblia, a oração, começar o ano com esse propósito. Mas não é aquele propósito que todo ano começa, vou emagrecer esse ano. Aí você já vira o ano enchendo, panturrando a pança de comida. Não vai emagrecer nunca. Sério. Mas faça um propósito com Deus. Hoje, diga, Senhor, eu reconheço que eu tenho falhado. Eu reconheço, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser transformado por isso. Eu quero mudar esse meu modo de viver. Eu quero buscar em primeiro lugar o Teu reino. Eu quero que a Tua palavra seja prioridade na minha vida. Eu quero que a minha comunhão contigo, a minha intimidade, meu lugar secreto, seja prioritário na minha vida. Eu não quero viver de qualquer jeito. Eu não quero viver guiado pelos meus sentimentos, pela minha vontade, pelo meu querer, pelo meu saber. Eu abro mão disso tudo, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração dependente de Ti, que é uma outra virtude, amados, de Jesus. Ele não fazia nada que Ele não visse o Pai, ou que Ele não ouvisse do Pai.
Jesus só praticava, só fazia as obras que Deus mandou ele fazer. Nós, às vezes, somos diferentes. Nós queremos inventar. Nós temos um mal dentro de nós, da nossa carne, nossa humanidade, que a gente não quer ser imitador. Eu não quero imitar. Não, se ele falou assim, eu vou falar diferente. Paulo não tinha essa preocupação. Sede meus imitadores, porque eu sou de quem? Paulo imitava? E Paulo estava animando os irmãos a imitar a ele. Olha que absurdo na nossa cabeça. Eu imitar? Ah, fala sério. A gente é espiritual, assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar algo novo da parte de Deus. Amado, deixa de ser soberbo. Deixa de ser soberba. Imita mesmo. Se é, como Paulo disse aqui, se há algum louvor, se há algum mérito, se é para Deus, imita. Não tenha vergonha, não. Repita. Você está autorizado a repetir. Paulo fala isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz assim, pode repetir o que eu repito de Cristo. Eu quero ser um homem amável, eu quero ser um homem tratável. Eu quero ser, Senhor, um homem digno. Eu quero honrar com meus compromissos. Oi? Amém. Cria em mim, ó Deus. Eu não sei o que você precisa ser mudado. Eu não sei se numa dessas virtudes você se encontra falho, como eu. Eu me encontro. Eu me vejo. Por isso, eu creio que Deus falou comigo sobre isso. A minha mente precisa ser transformada. Eu preciso viver a mente de Cristo que me foi dada. Eu quero isso. Eu descobri isso, eu quero viver isso. Eu quero praticar isso. Não é fácil. Não é, amados. Não estou chamando você e falando para você que isso é uma coisa simples de ser feita, não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, na intimidade com Ele, no seu secreto, no estudo da palavra, isso vai ser possível, isto é possível. Porque Paulo não está afirmando algo para o futuro. Quando vocês ressuscitarem, vocês vão ter a mente. Não. Nós temos, é para hoje, é para agora. Não foi no passado, não é no futuro, é hoje. Paulo disse, nós temos a mente. Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. Ele morreu no meu lugar e eu ressuscitei com Ele quando Ele ressuscitou. Quando Ele foi levantado dentre os mortos, eu fui levantado com Ele. Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Então eu tenho a mente de Cristo. E eu vou viver, eu vou praticar essas coisas na minha vida. Se você quer fazer isso, eu quero convidar você a cantar essa canção. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quiser ficar no seu lugar, fica à vontade. Eu quero deixar a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu pensamento nessa hora, para que Ele te conduza aí. Amém. Eu aí embaixo, o Ideraldo falando, e eu assim, bastante impactado com Deus. Porque mais um dia, Ele se fez presente aqui. E falou de uma forma muito simples, muito natural, mas acima de tudo, muito profunda. Nos deu, mais uma vez, a visão clara de como um filho de Deus, um discípulo, ele deve andar. E eu, ultimamente, tenho tido contato com alguns irmãos. E estava me perguntando a Deus o porquê de vários de nós não termos clareza acerca do caminho. Que as palavras são muitas, as revelações muito mais. Mas quando a gente senta para conversar, para aplicar a palavra, a gente fica meio que desorientado. E o que eu queria dizer? Bota por gentileza aqui, irmão, o texto de Filipenses 4:8. Se der para botar o 8 e o 9, melhor. E um texto me saltou ao coração.
falar para os mais novos, e servem para nós também. Porque essa dificuldade de entendimento da Escritura, eu queria ler um texto em Efésios 3:1. Não, 1:3, que diz assim, que nós somos abençoados em toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos prestar atenção no verbo que inicia esse versículo. Nós somos. Está no passado, está no presente ou está no futuro? Alguém pode ajudar? Por que no presente? É uma pergunta que deve ser feita. Por que não está no passado nem no futuro? A gente vai entender com a finalização desse texto. Olha o que diz, ó. Nós somos abençoados em toda sorte de bênção nas regiões celestiais porque em Cristo Jesus. Essa palavra só vai se cumprir se tivermos em Cristo. Olha o que o Ederaldo, todos os textos que o Ederaldo trouxe. A gente olha para aquilo tudo e muitos devem ficar assombrados. Como alcançaremos tremenda preeminência? A impressão que nós temos é que é a última prateleira, porque é muita coisa. Como guardar e aplicar tudo isso? Quando a gente vai para João 14, 21, a gente começa a entender. E o que diz? O que diz João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha a promessa. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então só há um caminho para que de fato e de verdade tudo que Ederaldo anunciou aqui em todos aqueles textos se cumpra. É se eu tiver esse desprendimento, se eu tiver essa vontade ferrenha de agradar a Deus. Porque só tem uma classe no meio de todos nós, da igreja do Senhor, em toda a terra que o ama. É aquele que guarda os seus mandamentos. E nos dias de hoje, o que tem ocorrido? A gente ora, quer cumprir os mandamentos de Deus, quando nos favorece, e ora, ignoramos por completo esses mandamentos. Por quê? Porque não nos interessa. Eu perguntei ao meu netinho semana passada. Ele me propôs algo e eu falei com ele, você está com malícia? E ele respondeu, não, vô. Falei, vovô te conhece um pouco, hein? Você está com malícia? E ele ficou assim, ó, olho arregalado igual o meu. E eu falei, ó, isso não é de Jesus. Porque devemos ser verdadeiros. A falsidade, a malandragem e qualquer outro adjetivo ligado a isso não pertence a nós. Mas ele é uma criança, ele está aprendendo ainda. E nós agimos completamente diferente? Infelizmente, grande parte da igreja age com malícia, age com interesse, age pela vontade do coração deles. E eu creio que todos esses textos aí nos levam para um caminho só, para uma fonte, que é Jesus. E se nós encarnarmos o verbo, teremos certeza que todos os adjetivos usados em cada texto desse aí, fará parte da nosso estilo de vida, da nossa forma de viver. Então que nós saiamos daqui hoje com uma convicção que o Senhor, Ele está nos chamando. Mas nos chamando para quê? Nos chamando
para nos parecermos com Ele. Jesus quer filhos fiéis e idôneos. Aquele que Ele possa chamar pelo nome e declarar simplesmente: eis-me aqui, Senhor. Tome a mim. Eu estou a teu dispor. Eu quero fazer a tua vontade. Porque essa, Senhor, é a minha vontade. Eu quero te adorar cada dia mais. Eu quero poder ouvir a tua voz e de imediato, Senhor, me submeter à tua vontade. Eu não quero questioná-la. Eu só quero a tua vontade, Senhor. Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu amo. Tu és o meu tudo, Senhor. Sem ti, Senhor, o que farei? Como me alegrarei? Eu quero revelação completa no meu coração, Senhor. Que tu verdadeiramente és o meu tudo. Não há lá nada, Senhor, além de ti. Se a minha família está preservada hoje, é por conta das tuas misericórdias. É por conta do teu amor. Se as minhas filhas hoje estão de pé, é porque tu é bom. Tu nos assistiu lá atrás, nos assiste hoje e até aquele grande dia, Senhor. E igualmente são com meus irmãos, Pai. Tu tens sustentado essa igreja com graça, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, com discernimento e com amor, Senhor. Tem homens aqui e mulheres, Senhor, que te louvam há décadas, com dificuldade, às vezes sem entendimento. Mas eu gostaria de pedir nessa manhã, Pai, que o teu Santo Espírito fosse derramado de uma forma sobrenatural sobre nós. E gostaria de pedir também, Senhor, que tu nos agraciasse com mais graça. Porque o teu filho um dia, Senhor, se queixaste de um espinho na carne. E tu disseste para ele algo que o libertou. E que pode libertar cada um de nós também. Tu respondeste a ele: a minha graça te basta. E para nós, Senhor, não tem nada mágico, não tem nada novo. A tua palavra não muda. Derrama abundante graça, Senhor, sobre o teu povo. Que a tua graça, que é melhor que a vida, ela venha superabundar em cada um de nós. Que nos invada. E que no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, essa semana, venhamos experimentar algo novo. Quero profetizar em teu nome, Pai. Que em nome de Jesus haja mudanças. Que esse povo que te chama pelo teu nome, ele possa encarnar o verbo. E ele possa sair daqui declarando: grandes coisas fez o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Receba as nossas palmas como objeto de louvor a Ti, pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Aleluia! O Senhor é bom! O Senhor é bom! O Senhor é bom! Glória a Deus!